Boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Mais uma noite que a gente se reúne para ouvir uma mensagem do Evangelho. Hoje a Cláudia vai dar continuidade, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Nos itens 14 e 15, caridade para com os criminosos. Então vamos fazer a nossa prece para iniciarmos aí a nossa noite. Mestre Jesus, nós agradecemos por mais um dia estarmos aqui reunidos no mesmo propósito de aprender, de conhecer e relembrar o seu Evangelho, os seus ensinamentos, os seus exemplos, para que a gente possa compreender, trazer para o nosso coração, para a nossa mente e principalmente colocar em prática no nosso dia a dia, além das portas desta casa, nas nossas convivências, para que possamos melhorar os nossos comportamentos, as nossas condutas, buscando a nossa melhora individual e também a melhora coletiva, colocando aí em prática os ensinamentos do Cristo. Agradecemos a espiritualidade amiga desta casa, que nos auxilia, que já muito aqui está preparando este ambiente para nos receber. E pedimos a essa espiritualidade amiga, aos nossos mentores individuais, que nos auxiliem na compreensão da lição da noite, que possamos estar conectados nesta mesma busca, nesse mesmo propósito de aprender, e que juntos possamos, com atenção, com carinho, conectados a um bem maior, ter um bom aproveitamento das lições desta noite. Que Jesus nos abençoe, que assim seja. Assim seja. Cláudia, é contigo. Boa noite a todos. Boa noite. É de grande alegria estarmos aqui mais uma noite de aprendizado, de estudo, relembrando, muitas vezes estudos que já fizemos nessas ou em outras vidas, mas fortalecendo o aprendizado. E me coube então falar sobre a caridade para com os criminosos. Um título um tanto complicado, Você pensar hoje em crimes tão complicados que a gente assiste na televisão, e o Evangelho nos pede caridade. Vamos ver o que nós temos a acrescentar no nosso dia a dia? Eu trouxe uma mensagem para a gente conseguir se harmonizar, se permear na lição da noite. Ela veio pelo livro Fonte Viva, pelas mãos de Chico e o Espírito Comunicante Emmanuel. Desculpa sempre. Por mais graves que pareçam as faltas do próximo, não se detenha na reprovação. Condenar é cristalizar as trevas, opondo barreiras à luz. Procura nas vítimas da maldade algum bem com que possa soerguê-las. Antes de tudo, lembra como é difícil julgar as decisões que divergem da nossa. Como refletir usando a consciência alheia e como sentir a realidade usando um coração que não nos pertence. A observação justa é impraticável na neblina densa.
E quando o equilíbrio é restaurado, a clareza afugenta a dúvida, para que a sombra não mude o entendimento. E nos problemas de crítica, não se suponha isento dela. Há quem ame as qualidades louváveis e há quem destaque as cicatrizes e defeitos. Há quem ajude, há quem perturbe, lembrando o passado escuro. Quem perdoa, esquecendo o mal e avivando o bem, recebe do Pai, na simpatia e na cooperação do próximo, o alvará da libertação, habilitando-se a sublimes renovações. E aí eu deixo essa pergunta para vocês. Qual é o conceito de um criminoso na sociedade? Alguém saberia me explicar? É aquele que comete um delito, que está fora das leis dos homens, correto? Mas aí Emmanuel nos fala um pouco mais amplamente. Olha o que é um criminoso. É qualquer um de nós que foi descoberto. Porque todos os dias a gente comete pequenos delitos, talvez não reprováveis pelas leis dos homens, mas reprováveis ainda pelas leis de Deus. A gente ainda não consegue cumprir completamente as leis de Deus. Então, nós podemos a qualquer momento ser descobertos. E ele continua. Isso porque não existe aquele que é desprovido de sombras íntimas. Nas leis de Deus não há quem não seja criminoso. Se fôssemos espíritos evoluídos, puros, não estaríamos mais nesse planeta tão conturbado, correto? Então ainda temos muito a aprender e ainda temos algumas sequelas, né, que ainda não conseguimos completamente resolver. E aí, como o Espiritismo me orienta a lidar com essas pessoas que erram gravemente? Eu devo apontar o dedo? Eu devo desdenhar? Eu não olho nem no rosto? Eu finjo que aquilo não existe? O que o Espiritismo nos aconselha? Vamos então ao Evangelho segundo o Espiritismo. E já começa assim, ó. A verdadeira caridade é boa e benevolente. Está tão longe da ostentação quanto do desprezo. O homem verdadeiramente bom, vai ao encontro do criminoso, não para condená-lo, mas para reerguê-lo e conduzi-lo ao bem. A caridade, então, ela não é simplesmente aquela esmola que a gente acha que dá, aquela contribuição que a gente dá para uma entidade assistencial, né? Ela vai muito mais, é muito mais ampla a situação. O que a gente acha que é uma caridade momentânea, que é a que a gente hoje consegue executar, com a nossa evolução espiritual vai ser uma coisa muito mais ampla. O nosso amor ao próximo vai ser uma coisa muito mais desenvolvida do que hoje conseguimos expor. Então a caridade vai além de uma esmola. Ela vai se manifestar através da compreensão, do perdão, da orientação e o esforço pela regeneração alheia. Vamos lembrar que o nosso planeta, ele só vai evoluir quando todos nós tivermos evoluído. Não existe esse planeta mudar de repente para transição, para um espírito regenerador, para planeta regenerador de um dia para o outro. Sendo que ainda aqui no planeta existem pessoas que não conseguiram evoluir. Então nós temos a obrigação, gente. A gente que já tem um pouco mais de conhecimento, a gente que consegue compreender um pouco mais as leis de Deus, a gente tem que soerguer os nossos companheiros. Não é só a esmola que a gente tem que dar, né? E aí vem a lei de causa e efeito e vem a reencarnação nos explicar um pouco mais as situações
que esses espíritos ainda cometendo esses atos criminosos, né, esses crimes complicados aí que a gente assiste nas mídias, e o Espiritismo vem e nos mostra uma outra faceta, né, que a gente muitas vezes esquece de analisar o caso. Primeiro, que a justiça divina permite múltiplas existências para que todos evoluam. Então, nenhuma ovelha será esquecida, correto? Então, nós temos várias oportunidades. Nós já erramos muito lá atrás. Hoje pensamos diferente. Hoje temos um conhecimento maior. A nossa capacidade de entendimento já está se ampliando. Entenda que um criminoso, muitas vezes, ele não consegue enxergar além de um mundo muito pequeno. Segundo um colega, um grande amigo nosso, o Edson, que vem aqui nos dar excelentes palestras, nos fala que muitas vezes os criminosos relatam que fazem os atos criminosos por medo. A grande maioria o faz por medo, por falta de conhecimento. O criminoso de hoje pode ter sido a vítima de hoje, que revoltado, hoje volta como um criminoso, cobrando dívidas passadas, e vice-versa. A gente também já pode ter habitado esse mundo. Provavelmente habitamos, né? Nós mesmos, então, podemos ter cometido erros gravíssimos no passado espiritual. Erros que hoje a gente procura resolvê-los, né? Não é à toa que às vezes recebemos espíritos em nossas famílias que você olha e fala assim, nada a ver com a gente. Da onde que saiu essa pessoa? A educação foi a mesma. E aí? São dívidas. Dívidas que Deus manda e que nós aceitamos recebê-los para poder apaziguar aquele ódio que houve lá atrás. E o papel da justiça humana é igual à justiça divina? Com certeza não, né, gente? Porque a justiça humana, ela corrige, ou tenta corrigir. Mas a divina educa. Devemos apoiar a justiça humana, sem ódio, sem a vingança, sem o desprezo pelo nosso irmão, que hoje ainda comete crimes. A caridade não é impunidade, não é permitir que a coisa aconteça sem uma justiça, mas compreender um espírito como um aprendiz. Não é que ele não deva compreender, deva ser corrigido, não. Mas entender que é um espírito em aprendizado, nós devemos orar por ele. Porque se nós estivéssemos naquela condição, o que nós queríamos que fizessem por nós? Oração. E aí Jesus vai nos dando alguns exemplos. Vou citar apenas dois, né? Que é Jesus e a mulher adúltera. É aquele momento em que uma mulher é pega em adultério, as leis da época exigiam que fosse apedrejada. E perguntam para Jesus, né, o que ele vai fazer, o que ele indica fazer. Ele responde simplesmente que aquele que tivesse, então, sem pecado, que atirasse a primeira pedra. Ou seja, ele não diz que não deva ser corrigida, mas não no ato de apedrejamento. Ao mesmo tempo, ele fica numa situação muito difícil, porque se ele mandasse tirar a pedra, cadê a lei de amor que ele tinha trazido? Já começavam a questionar a postura dele. E ao mesmo tempo, ele sabia que a mulher adúltera tinha sido pego num ato inadequado, vamos colocar assim. E aí a mulher adúltera, bom, aí saem todos, né, do apedrejamento, ninguém fica lá, porque todo mundo tem um pecado, né? E sobra ela e Jesus, e ela pergunta,
E aí, você não vai me apedrejar, Jesus? Ele fala, vai e não peques mais. Então, ele não isenta a mulher do erro, né? Ele manda que vá e não peques mais. Mas oferece para ela o que é uma nova chance, uma nova oportunidade, como um modelo perfeito da caridade educativa e regeneradora. E Jesus com os ladrões na cruz. Tem aquele ladrão que, perto de morrer, se arrepende, pede perdão, né, de tudo o que fez. E aí Jesus responde, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus reconhece o arrependimento sincero, mesmo nos últimos momentos da vida. Né? Quem que às vezes no último momento ali de um desespero, de uma situação, não se coloca em oração e pede ajuda, e pede perdão, e se compromete com a regeneração. Que é o que a gente faz quando chega no mundo espiritual, encontra algumas coisas que a gente comprometeu-se em fazer e não aconteceu, e aí a gente chega lá e pede os sinceros arrependimentos e pede de novo a prova, né? Atos que já cometemos ali atrás. E como podemos ser caridosos com os criminosos hoje? Tem alguma coisa que a gente possa fazer? Eu sei que a gente não pode ir lá isentar ele do que tem que ser corrigido, mas a gente poderia fazer algumas coisas, ok? Vamos lá. Primeiro a gente já falou, né? Vamos orar por eles. Vamos emitir boas energias, boas vibrações. Vibrações que estimulem eles a renovar-se, a vontade, a força de saírem daquela condição e se tornarem espíritos melhores. Podemos também evitar o julgamento, evitar o ódio. Lembra na mensagem que a gente não pode julgar com um coração que não é nosso. A gente não sabe o que aquela pessoa passava no momento, em que tipo de lar viveu essa pessoa, que tipo de situação passou essa pessoa a ponto de chegar a cometer um ato desse. Lembrando sempre que ninguém estará perdido para Deus, né? Como a gente já falou, nenhuma ovelha irá se perder. E complementando essa situação que a gente está entrando e analisando, no livro Pensamento e Vida, também pelas mãos de Chico, Espírito Emmanuel, Emmanuel nos fala o seguinte: o criminoso, então, é um doente da alma. E como todo criminoso, como todo doente, no caso, ele precisa nada mais do que cura, e não de uma condenação eterna. Então, você comete um ato na justiça divina, você não tem a condenação eterna. Você tem múltiplas oportunidades. Lógico que você vai tendo oportunidades com aquela família ali, que é o seu núcleo familiar. Você vai aproveitando, você continua com o seu núcleo familiar. Você vai cometendo atos errados de novo, chega um ponto que a espiritualidade fala, bom, vamos mudar então. Vamos para um outro planeta, vamos para um planeta primitivo, vamos passar sofrimento um pouco mais difícil, sofrimentos materiais, porque aí a pessoa desperta, né? Então, a possibilidade de cura, a possibilidade de melhora a todo momento é dado. E a conclusão que a gente chega, olha que interessante isso aqui. A caridade para com os criminosos é o exercício de um amor maduro. Olha que bacana. É o amor que a gente ainda não tem. É o amor amplo. É o amor que a gente tem que desenvolver. É o resultado de uma compreensão espiritual e de uma confiança na justiça divina. Não somos nós que temos que julgar aquele criminoso. A justiça divina existe, é acima de tudo. É o tempo todo presente, muito mais presente do que a justiça dos homens. Então, confiança que Deus está enxergando. Lembrando sempre que
todos estamos a caminho da redenção e da evolução. Ou seja, significa que a gente ainda está caindo aí em alguns buracos no caminho. Ainda não temos a total experiência para estarmos livres de sermos analisados. Como falou logo no começo Emmanuel, criminosos somos todos nós no momento em que somos descobertos em pequenos delitos ou grandes delitos. O Espiritismo enfatiza a importância da oração pelos que cometem crimes, pedindo a Deus que conceda arrependimento e a força para mudar. Isso é que a gente tem que pensar. Que Deus permita para aquele ser que ele consiga se arrepender e tenha força para mudar. Que é só isso que a gente precisa fazer hoje. Não tem mais nada o que fazer. Evitar energias pesadas, energias que dificultem, né, até a espiritualidade levar ajuda a esse criminoso. Aí a espiritualidade vai e joga um temperinho mais na brincadeira. Devo expor a vida por um malfeitor? Até agora a gente está bem, né? Então o criminoso está lá e a gente vai só fazer o quê? Orar, evitar energias pesadas, não é isso? E aí? O malfeitor está ali, ó, se afogando. Um homem criminoso corre o risco de perigo de morte e para salvar eu tenho que expor a minha vida, eu tenho que mergulhar naquele mar ali e procurar aquele irmão que está se afogando. Veja bem, ele é um malfeitor, gente, e vai poder cometer novos crimes. Devo me arriscar para salvá-lo? A questão é a seguinte: devo expor a minha vida por um criminoso? E aí ele pode cometer de novo o crime? E eu de repente posso até morrer? Resposta: que você não seja o dedo que aponta, mas que você seja a mão que ajuda. A ajuda não julga se é um inimigo ou um amigo, se é um criminoso ou se é um benfeitor. É ajuda. A verdadeira caridade implica em compaixão, perdão, oração e assistência espiritual. A verdadeira caridade abre os braços e fecha os olhos. São Vicente de Paulo, ou seja, vai de encontro a quem precisa e não fica selecionando, não faça amor seletivo, que é o que a gente faz ainda muito. Eu amo, mas você tem que ser assim. Eu amo, mas você tem que me obedecer. Reconhecer um criminoso como um espírito em evolução, sujeito ao arrependimento e à transformação. Isso sim é que a gente tem que pautar o nosso pensamento. Uma coisa importante agora, ó, a justiça de Deus é superior à justiça humana. Vamos esquecer de querer, mas Deus, como é que você permitiu isso? A justiça de Deus é superior à justiça humana. E cada um terá oportunidade de corrigir os erros e evoluir. Mais ou menos assim, ó. A justiça dos homens é cega, mas a de Deus enxerga até no escuro. Ok? A mensagem da noite é essa. Espero que vocês tenham conseguido se estimular a estudar um pouco mais sobre o tema, porque o que a gente faz aqui é dar uma pincelada, né? A gente pega uma coisa mais ampla, mas que em casa a gente chega e vai dar uma pesquisada ali, vai dar uma estudada para poder fortalecer mais esses aprendizados, ok? Muito obrigada.